Fala galera, e aí, como é que estão as coisas com vocês? Espero que muito bem. Eu sou o Rox, estamos aqui para mais um episódio do Cafofo do Rox aqui no Raitail. Então, meus amigos, ó, vocês já puderam ver que alguém tá se sentindo em casa, né? Então, já tomei a liberdade para dar uma reorganizada aqui em algumas das características do nosso Templo da Deusa, porque a gente tá ficando aqui, né? Por enquanto, né? É coisa que a gente vai resolver. Vocês viram que no primeiro episódio, Thank you, inclusive, my galera, um friend. agradecimento a vocês aí pela ótima resposta ao primeiro episódio. Fico muito feliz com a atenção, o carinho de vocês, né? Mas a gente falou no primeiro episódio, prometemos aí e não cumprimos, tá? Prometemos que íamos ter um refúgio. Então, no primeiro episódio, não conseguimos construir um refúgio, mas, pasmem, temos aqui um refúgio construído de presente aqui da Deusa. Obrigado, Deusa. Vou tentar pagar o aluguel pra você e não deixar atrasado, tá bom? E, bom, o que que eu comecei fazendo, galera? Então, só tirei aqui um espacinho pra gente poder colocar nossas bancadas de trabalho, né? A gente falou delas no vídeo 1, no nosso vídeo anterior. Então nós temos aí duas bancadas de trabalho iniciais, que é a bancada de trabalho convencional, para a gente poder criar coisas, né? E ela já está colocada aqui. Quando a gente clica no F nela, né, a gente chega na sua interface e podemos ver aqui ferramentas, né, as armas claramente e tal, né? Que na verdade não é nem armas, né? Que é sobrevivência, né? Então temos sobrevivência, temos o menu ferramentas aqui com diversas ferramentas. E aqui a gente já vê um spoilerzinho, né, dos materiais que temos aqui no Hytale. Então, diferente do Minecraft, né, que lá a gente tem madeira, pedra, ferro, ouro e depois diamante, depois netherita, aqui a gente tem uma progressão um pouco diferente. Então a gente começa com pedra, depois cobre, depois a gente tem ferro, depois a gente tem thorium, depois a gente tem cobalto e depois adamantita. E depois ainda tem mithril. O Mithril, ele ainda não estava disponível, né? Está chegando nas novas atualizações. Então, apesar de já ter aqui o item feito de Mithril, o minério Mithril, ele ainda está sendo cozinhado ainda pelo Sr. Simon. Então, vamos ver como é que vai ficar. Depois a gente tem aqui o menu de craft e aqui já são as estações de criação. Então, aqui a gente tem como criar estações. Por que, galera, no primeiro episódio eu até falei, né? Pra quem conhece Terraria, que o Hytale é bem parecido. Porque realmente ele é, tá? Então, assim como no Terraria, a gente não tem receitas novas, né, vindo na mesma mesa de trabalho. A gente tem receitas novas vindo nas suas mesas específicas. Então eu vou ter uma mesa, por exemplo, para poder produzir o couro. Eu vou ter uma mesa para produzir as armaduras e as armas. Eu vou ter uma mesa diferente para fazer as nossas mobílias. Então ele trabalha dessa forma. Então, por isso que é importante a gente ter uma casa grande. Nosso refúgio vai ter que ser grande, porque a gente vai precisar de muito espaço para colocar nossas estações de trabalho. E no final aqui também a gente tem componentes e coisas úteis, né? Aqui também, galera, um dos mods que eu estou usando também é o mod de bolsas, né? Então ele permite que a gente tenha umas bolsinhas que são como se fossem baús portáteis que você consegue abrir direto do seu inventário. É um mod muito útil também. Posso aí, se vocês quiserem, colocar aí na descrição para vocês, tá bom? Só colocar no comentário. E, meus amigos, por essa daqui, a nossa mesinha de trabalho básica é isso. Depois, nós temos a nossa mesa de trabalho aqui do construtor. E ela tem uma interface muito simples, galera, ó. Ela abre aqui com um espacinho para colocar um bloquinho. Quando eu coloco qualquer bloquinho, ela me mostra tudo que eu posso fazer de mobília e variações ainda desse bloquinho. Olha que legal, cara. Então eu posso transformar aquele bloco que eu coloquei, tá? Além de poder também transformar ele nas suas formas. Então aqui a gente tem a escadinha clássica, igual no Minecraft. Temos aqui o nosso bloquinho, aqui meia tábua, meia placa, de duas maneiras diferentes. Um pilarzinho. Temos aqui um telhado. E de várias maneiras, tá? Inclusive o telhado é sensacional, tá bom? E pilares e tal, etc. Outros blocos aqui. Mas por que eu tô mostrando isso pra vocês, galera? É só pra gente poder cobrir o básico, porque eu percebi que no último, né, a gente acabou falando, né, fizemos meio que gameplay, meio dica de jogo. Então aqui é só pra poder cobrir o básico, pra poder atender tanto a galera que já conhece o Hytale, tanto quem não conhece o jogo e tá conhecendo agora. Mas, vamos lá. O objetivo do vídeo de hoje não é nenhum nem outro.
O objetivo do vídeo de hoje, galera, que eu gostaria de começar esse vídeo, é falando para vocês sobre o sistema de combate. Então, combate no Hytale. Vocês já viram da última vez aí, a gente estava usando no primeiro dia a nossa espada, né? Então a espadinha tá aqui e a gente usou a nossa adaga. Inclusive, a gente tem aqui morando no nosso porão, quer dizer, a gente tá morando na casa do cara, né? Não tem não. O golem não respawnou. Mas a gente tinha um golem morando aqui embaixo, que foi o nosso primeiro, vamos dizer assim, inimigo formidável quando chegamos aqui no mundo de Hytale. Mas mencionamos aí as armas diferentes no último vídeo, e eu tô aqui para mostrar para vocês hoje. Gostaria de mostrar algumas delas, então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem, além da espada e da adaga, a gente tem machado de duas mãos, então vamos lançar um machadão. A gente tem marreta e a gente tem o arco e flecha. Arco e flecha eu já tinha feito um, então vou colocar aqui. Vamos ver aqui, vou fazer um standzinho de tiro pra gente aqui. Tá bom? 2 aqui, legal. E um bonequinho de treinamento. Qual que é o nosso objetivo, galera? Vamos lá fora mostrar do que essas armas são capazes. Então vamos achar aqui um espacinho bacana pra gente poder praticar o nosso tiro ao alvo. Acho que pode ser aqui mesmo. Vou colocar uma tochinha aqui, só pra gente poder ficar legal, tá bom? Olha que bonito. Vou cortar essa grama aqui pra melhorar a nossa visibilidade. Olha aí, rapaz, aqui é Rocks Construction. Apesar desse não ser o objetivo desse vídeo ainda, temos aqui a Rocks Construção SA mostrando pra vocês como que a gente faz pra poder colocar aqui os nossos equipamentos. Mas vamos lá. Vou colocar aqui os nossos stands de tiro. Então, um stand de tiro aqui, um aqui, legal, bonito. E vou colocar o nosso bonequinho de treinamento aqui. Então agora tá tudo pronto. Ó, galera, que coisa linda. Então a gente já falou no último que a nossa espada, né, ela desfere o seu golpe, ó, ó. E quando você segura o carregado, você faz uma investida. Galera, o que é interessante da espada? Ela é uma arma para todas as ocasiões. Então, você consegue com a espada se virar de quase todas as formas. Você vai ter os golpes básicos, beleza, muito legal. Vai ter a sua defesa, né? A maioria das armas tem defesa, tá bom? E além disso, você também vai ter a sua investida. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas aqui no Hytale, principalmente, você vai querer atacar e defender. Então, os mobzinhos, quando eles vierem lutar com você, eles vão te atacar. E vocês estão percebendo que cada vez que eu aperto o botão de defesa, a minha barra de energia ela desce um pouco. Se eu me mantenho defendendo, eu posso me mover, porém, a minha barra de energia não reduz. Bom, não reduz e também não enche. Ela só volta a se encher quando eu solto o botão de defesa. Por que isso é uma coisa importante pra gente, galera? Porque quando as criaturas nos atacarem, vocês vão ver que elas vão fazer com que a nossa defesa se torne uma vida temporária. Ah, mas como assim, Rox? Não entendi. Quando eu vou tomar um dano e eu estou defendendo, a minha barra de energia vai descer ao invés da minha barra de vida. Então isso é muito interessante. A defesa é importante por isso. Inclusive, cada arma tem sua durabilidade diferente, né? Mas, bom, a gente vai ter aí outras maneiras de aumentar a nossa quantidade de energia, tá, galera? Mas por enquanto, o que precisa saber é isso. Você troca energia, né, para poder absorver danos que você levaria quando é atacado por uma criatura do jogo. Então vamos lá, Rox, qual que é a diferença então para as outras armas, galera? A diferença são os ataques especiais, pessoal. Então a adaga aqui, vou colocar uma tochinha aqui só para dar uma... Beleza? A adaga, pessoal, por exemplo, a gente viu que ela bate normalmente aqui, ó. Eu me defendo se eu segurar o botão direito também. E o ataque especial dela me faz aquele saltinho, né? Que eu já tinha feito antes. Ô, cavalinhos, é melhor vocês darem uma passeada, hein? O machado de batalha, galera. Eita, gente. Eita, gente. O machado de batalha, gente, ele é mais poderoso, ok? Ó, a gente faz os golpes aqui. Além dele ser mais poderoso, ele defende com direito. E se eu segurar o botão de atacar, eu vou dar um salto e um golpe poderoso para frente. Então, vocês viram aqui, um salto e um golpe poderoso para frente. Se eu colocar aqui também, galera, o meu martelo, vocês vão ver algo...
porque é um martelo, parece um martelo, mas na verdade é uma massa, uma clava, acredita em mim. Com o botão direito eu vou defender, normalzinho. Porrada eu vou bater, ok? Uma coisa interessante é que tanto o machado quanto a clava, eles empurram os inimigos para trás, então a gente vai testar na prática daqui a pouco. Mas além disso, além de empurrar os inimigos para trás, se eu usar o meu carregado, eu vou dar um golpe muito mais forte e demorado, que dá muito dano e que empurra muito para trás, beleza? E, por fim, a gente tem o nosso lindo e maravilhoso arco e flecha. Arco e flecha, simples e objetivo. Se eu seguro o meu botão direito, eu defendo. Se eu seguro o meu botão esquerdo, eu carrego. Quando esse brilhinho amarelo aparecer, significa que eu estou na potência máxima. Quando eu solto, a minha flecha vai até o alvo. Legal, né, galera? E uma coisa interessante, se com arco e flecha eu seguro o botão direito e aperto o esquerdo, eu dou um golpe que empurra os inimigos para trás e dá um pouco de dano. Então mesmo com arco aqui no Hytale, você não vai estar indefeso. Muito interessante, tá bom, galera? Então agora que a gente tem um overview aí de todas as armas que tem aqui no Hytale, as armas iniciais, vamos para a parte prática. Vamos caçar um inimigo safado, um esqueleto sem vergonha, para dar umas porradas nele e resolver essa parada, mostrar para vocês como que o negócio vai. Então, vamos lá, galera. Modo aventura desbloqueado. Mano Rox aqui vai começar a caçar uma treta, um problema, beleza? Os peruzinhos aí do último episódio estavam dormindo. Olá, tudo bem? Com licença, tá? Vamos procurar aqui aqueles esqueletos bagunceiros que a gente sabe que existem. E quem sabe a gente também não pode encontrar uma cria da noite. Olha um trigo, rapaz. Olha, pessoal, vou dizer pra você, nunca neguem a oportunidade de pegar um trigo, hein? Ó, as essências da vida e o próprio trigo, obviamente, são recursos que a gente sempre vai querer pegar. Vamos ver se a gente tem algum brilhinho aqui à distância, porque a gente viu que os skeletons, né? Eles também podem vir carregando tochas, então vamos procurar um pouquinho pra ver se a gente acha esses caras por aqui. É engraçado, né? Porque quando a gente quer lutar, não tem nenhum, né? Mas na hora que a gente não tá afim, aparece até mini boys aí, funcionário do mês, né? Igual foi no último episódio. Então, vou dar aquela aceleradinha no vídeo pra gente poder encontrar o nosso inimigo poderoso. Olha, descobrimos ovelhinhas. Ok, tá bom. Obrigado. A gente já se vê, galera. Então, queridos, achamos um inimigo. Olha só, rapaz. Essa daqui é uma cria abissal, uma cria do vazio, né? Então esse daqui é aquele monstrinho que eu falei pra vocês no último episódio, que aparece de vez em quando. Olha que pentelho. Então, galera, olha só. Eu vou segurar o botão direito e vocês vão ver que ele vai bater em mim e a minha energia vai descer ao invés da minha vida. Ó, é isso que a gente estava falando ali atrás. Então, bloquear é uma coisa interessante. Porém, vejam que eu não posso ficar bloqueando para sempre. Se eu só bloquear, ele vai me encher de porrada e é isso. Uma hora eu vou ficar sem energia e vou começar a apanhar. Então, pra gente é muito importante defender, mas saber o momento certo de defender, tá bom? Então vamos lá. Eu defendi tanto e bati nele que fiz com que meu especial se enchesse, tá bom, pessoal? Então, conforme a gente faz ações corretas de defesa e ataque, a gente enche a nossa barrinha de especial. Com o botão Q, eu libero esse especial. Liberando o especial, vou fazer um golpe poderoso. Uma coisa interessante é que este golpe poderoso, se eu trocar de arma, eu vou perder. Tá bom, pessoal? Então, é sempre assim. Sua barrinha azul encheu, evite de trocar de arma se você está no meio do combate, para você não perder essa potência que você acumulou com a sua arma, ok? Tranquilo? Show de bola. Cada arma, pessoal, também tem um especial diferente. Então, a gente vai ver também que cada uma delas vai executar uma ação diferente de especial, ok? Então, vamos testar aqui de novo. Ó, estamos com a adaguinha agora. Ó, batemos, batemos, batemos. Beleza, tranquilo. Ó, batemos, batemos, batemos. Fizemos alguns bloqueios perfeitos. Vamos ver se a gente consegue encher o nosso especial aqui, pra gente poder mostrar pra vocês como é o especial da adaga. Ok. É com bloqueio perfeito ele enche mais, né?
Aí. Então, especial da adaga, ó. Retalhar, maluco, estilo Ragnarok. Vocês viram? Igual o mercenário do Ragnarok, cara. Muito maneiro, muito legal, cara. Ó, bacana demais. Então, vou pegar nossa tochinha, vamos procurar o nosso próximo inimigo. Até que foi fácil. Então, vou pegar o machadão da vez. Vem cá, meu querido. Então, vou tentar aqui acumular, ó. Vocês viram que o golpe com o machado, ele empurra a criatura. Então, ó. Vem cá, garoto. Ó, olha lá. Ele é empurrado pra trás. Ó, e ele é um golpe mais lento. Então, eu tenho até que parar de bater, senão eu vou acabar matando ele antes de conseguir mostrar o especial. Vamos lá, meu querido. Vem pra essa. Aí, ó. Mais uma a gente enche. Então, o especial é uma giradinha, ó. Estilo Garen League of Legends. Então, vocês já viram aí pra quem gosta de lutar com vários mobs ao mesmo tempo, o machado é a sua arma, meu amigo. É a sua arma. Então, vamos comer aqui um pouquinho, porque o Rox apanhou um cadiquinho enquanto atacava. E agora a gente tem que mostrar pouca coisa. Temos que mostrar agora a nossa clava, né? A clava aqui em ação, que vai ser muito interessante. E o nosso arco e flecha. Então vou procurar mais um inimiguinho aqui e já volto com vocês. Fala, pessoal. Então voltei. Vocês estão vendo que tem um bicho estilo Cthulhu flutuando aqui malignamente lá embaixo. E eu vou guardar ele para ser a cereja do bolo, tá? Vou mostrar primeiro aqui como que tem a nossa clava, tá? Vou usar aquele cara ali como alvo do nosso arco e flecha. Vou colocar as nossas tochas aqui pra ficar legal. Então vou chamar a atenção dele com o arco e flecha. Nem precisou, né? Nem precisou. Estamos com a nossa clava aqui. Vamos lá. Golpe da clava lá. Olha como empurra mais, hein, galera? Vocês viram, né, ó? E é fácil de errar. Ó, e dá um dano bem bacana. Ó. Então, pessoal, uma coisa também que a gente vai falar daqui a pouco, né? Olha, nem consegui acumular, pessoal, a energia, mas por sorte tinha outro. Opa, obrigado, meu amigo. Então, acumulamos a energia, porradão. E, cara, sem palavras, meu irmão. Olha isso aqui, cara. Isso é coisa de louco. O combate no Hytale é coisa de maluco, velho. Cara, olha que parada legal. Quando que no Minecraft, né, cara, a gente ia conseguir fazer isso daqui sem mods, cara? A gente ia ter um combate com essa flexibilidade de ações. É muito interessante. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou tentar chamar a atenção daquele olho gigante para demonstrar a perícia do arco e flecha. Então, vamos lá, né? Ó, vou dar uma flechadona nele, só pra desencargo de consciência. Eita, errou, Robin Hood. Errou. Agora eu acertei. Vem cá, meu querido. Vem pegar eu. Ué? Eu acho que ele não tá muito interessado não, galera. Ele não tá nem vindo. Mas a gente gosta, não tem problema não. Eu vou aceitar, tá? Então, galera, com arco e flecha, a gente atira e é meio que isso. Quando a gente acumula energia, igual a gente fez agora, e eu vou só pegar o nosso lootzinho aqui, né? Que a gente pegou dessa criatura cutulesca, depois a gente vai ver qual que é o nome dela aqui, que eu confesso que eu ainda não gravei o nome de todos os mobs, tá, pessoal? Falha minha, peço desculpa. Mas a gente vai dar uma olhada nas memórias. Isso daqui é outra coisa, né, cara? É um jogo bonito, um jogo formoso. Quando a gente vem aqui, né, galera, o menu de memórias fica bem aqui no inventário, tá? Então, eu posso vir aqui e olhar as memórias de todas as criaturas que eu vi. Então, esse daqui, que é o... Não tem o nome dele. Pintinho tá aqui, então só depois que eu levar pro coração a memória, lá na estátua da deusa, que eu vou descobrir o nome dele. É alguma criatura do vazio. Então vamos colocar Senhor Chuchulo do Vazio número 1. É isso aí, tá? Então, como vocês viram, eu troquei o arco e olha só, a energia do especial foi embora. Então, tô sem energia pra poder mostrar pra vocês, tá? Mas não tem problema, vamos pegar aqui as nossas tochas de novo. Tá, vamos pegar as nossas tochas de novo. Vou colocá-las na mão inábil novamente.
E vamos aproveitar aquela criaturinha ali. Tinha mais um dele aqui voando, não tinha? Não, acabei de ver. Acabei de ver. Vocês viram comigo também? Eu não tô louco, né? Tava aqui, não tava? Então vamos lá dar uma olhada. Ah lá, é isso aí. Vamos comer um pouquinho e ver se a gente consegue, com o nosso arco e flecha, acumular a energia necessária para poder desferir o ataque especial, tá? Eu tenho só 8 flechas aqui, galera. Não é muito, mas é bom. Eu acho que ele já viu a gente e ele tá bem acompanhado, tá? Então, vamos dar uma flechadinha nele, ver se só ele vem. Esse daqui tá vindo. Ok. Vem, meu amigo. Caraca, ele é muito forte, gente. Olha. Ele tem medo de... Gente, que legal. Ele tem medo de fogo e de luz, olha lá. Ele não consegue andar pra frente. Que legal. Ai. É, o nome dele é Olho do Vazio. E eu confiei demais na tocha. Então, primeira morte. Bom, é um vídeo falando sobre combate, então faz um certo sentido. E galera, como eu não tinha cama, eu voltei aqui no templo inicial, tá bom? Então, vou botar a tochinha aqui para caso a gente acabe visitando esse lugar mais do que a gente tinha planejado, tá bom? Mas vamos nessa. Então, primeira derrota, cara. Olha, mas vamos lá, gente. A vida é feita de vitórias e também é feita de derrotas. Então, faz sentido a gente perder para poder aprender. A diferença é que nós não vamos perder muito. Nós vamos ficar mais poderosos do que vocês imaginam, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso templo, a nossa casinha, bom, preliminar. E a gente vai fazer mais flechas para eu poder mostrar para vocês o bendito do especial do arco e flecha, né? Que eu não quero ficar devendo mais, galera. Eu já terminei o primeiro vídeo devendo muita coisa, então vamos tentar resolver essa pendência, ok? Pro nosso nome não ir pro SPC Serasa, ok? Então, vamos lá, galera. Vamos chegar aqui. Nossa área de treinamento estava aqui com os cavalinhos descansando. Muito interessante, muito bonito. Vamos chegar aqui no nosso flatzinho alugado, tá bom? Vou fazer algumas flechinhas a mais. Só precisa de pedrinha e de graveto. Fiz algumas flechinhas a mais. Ok, tamo claro. E vou aproveitar, galera, que a gente já está aqui. Vou tirar também a nossa caminha pra gente poder não respawnar lá, né? Respawnar aqui no templo onde a gente tá. Então, vamos fazer um ZZZZZ para poder acordar no outro dia. Ok, queridos, estamos de volta. Vamos lá ver como estávamos aqui. A nossa... Bom, o mapa também é uma coisa interessante, pessoal. É que ele mostra pra gente o lugar onde a gente morreu. Então ali em cima, na bússola, tem uma marcaçãozinha de lápide, ok? Então você pode voltar. Esse mundo que eu tô jogando, eu coloquei uma configuração para não perder meus itens quando eu morro, porque eu acho um saco perder os itens quando eu morro. Bem objetivo, tá, pessoal? Então vou usar esse esqueleto aqui como alvo. Ué. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que não dá? Aê! Bloqueio perfeito. Muito bom. Vai, garoto. Aê, ó. Ele fica stunado, galera, quando você bloqueia ele muitas vezes com um bloqueio perfeito. Isso é uma coisa interessante do mod. Muito interessante. Então, vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Aê, garoto. Ok. Então, vou correr do esqueleto. Ó, 3 flechinhas. Que dão muito mais dano. Esse é o especial do arco. Show de bola, galera. Show de bolê. Ei, raposinha, tudo bom com a senhorita? Não precisa ficar assustada não, tá tudo bem, tá? Então, galera, agora sim já mostramos todos os golpes especiais, né? Muito interessante. E agora que já mostramos tudo, já cobrimos todo o básico da parte de combate aqui do Hytale. É isso que vocês precisam saber de início. E aí, galera, o que eu pretendo fazer? Mais pra frente, quero fazer um vídeo aí sobre combate avançado, porém,
Por que que eu não vou mostrar isso hoje? Simples, simples, pequeno padawan. É porque eu gostaria de fazer isso numa situação real. Então a gente já mais equipado com armaduras, indo em direção a uma caverna poderosa, ou explorando um dos acampamentos dos Trolls, ou explorando um dos acampamentos dos Outlanders. Então temos vários inimigos, né, diferentes no Hytale. Eu gostaria de mostrar para vocês isso na parte de combate real com a gente mais equipado. Então agora já falamos da cobertura do básico de combate, falamos de várias dicas interessantes. E pô, galera, se isso já não merece aquele likezinho, aquele acompanhamento, eu não sei o que merece, tá bom? Vou dizer pra vocês, hein? Tamo com bastante conteúdo, a vontade de fazer vídeo do Hytale, ela é gigantesca. E eu aprendi com o nosso primeiro vídeo que, galera, talvez, né, seja mais interessante a gente focar em objetivos, né, um pouco mais curtinhos, para a gente poder, né, falar dos nossos vídeos aqui, fazer as nossas aventuras em conjunto com um pouco mais de tranquilidade, para poder ficar uma parada mais objetiva, né? Então, por conta disso, eu vou finalizar aqui por hoje. Fiquem tranquilos, galera, eu vou ler todos os comentários de vocês, solicitações, todas as suas dicas também, porque eu também aprendo com vocês. Não sou perfeito, nem jamais tenho todo o conhecimento do mundo, então também aprendo com as dicas de vocês. Então, pessoal, se vocês puderem, coloquem nos comentários aí o que vocês acham que seria legal de mostrar nos próximos vídeos. Eu pretendo fazer no próximo vídeo o nosso abrigo, finalmente, então juntar alguns recursos para poder construir o nosso abrigo, mas me digam vocês o que vocês gostariam de ver, tá bom? Eu fico aqui muito feliz em estar com vocês, vou colocar até umas oferendas aqui para a deusa. Oh, eita! Vou colocar umas oferendinhas aqui para ela aqui, ó. Vamos colocar uma frutinha aqui, ó. Opa! Beleza, galera? Então, me digam aí o que vocês querem ver. Vou ficar no aguardo e vamos mandar ver pra gente poder ter o nosso abrigo e parar de morar aqui de aluguel na casa da Dona Deusa, né? Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Básicos de combate, algumas dicas interessantes e um pouquinho de exploração. Se vocês gostaram, digam pra mim aí nos comentários. Estou com vocês, firme e forte no Cafofo. Vem pro Cafofo você também. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!